né? A evolução das redes. Nós falamos de toda a evolução, falamos da evolução em relação ao telefone, televisão, né? A gente viu, eu dei uma introdução aí, até está tendo agora 70 anos da televisão, né? Que é um meio de comunicação também, né? A rede tem o objetivo de comunicar. Nós vamos falar dos tipos de rede, tá? A primeira rede que a gente encontra é a rede Personal Area Network, ou rede de alcance pessoal. Essa rede, na verdade, essa comunicação, ela deu início a um recurso chamado infravermelho. Deu início aí, a esse recurso chamado infravermelho. O infravermelho, ele tinha a finalidade de enviar os dados através dessa luz, através desse infravermelho. Entendeu? Então, usava essa luz para fazer a transferência de dados. Aí houve uma evolução do infravermelho para o Bluetooth. Bluetooth houve uma atualização, uma melhoria, como qualquer outro tipo de rede que ela vem com recurso, de pouco é criado um novo recurso que melhora aquele. A Bluetooth também foi uma febre na época, né? Que os celulares começaram a vir com esse recurso, e vindo com esse recurso, automaticamente as pessoas acharam ali uma coisa interessante, né? Uma inovação que mudou a visão de um envio de dados, né? Não era muito famoso redes sociais ainda, tão famoso como é hoje em dia. E esse recurso, ele era muito bom para a época. Só que a rede, ela tem uma certa... A rede, ela sempre é dividida pela distância. O Bluetooth, ele tinha um raio ali chegava no máximo a 10 metros a distância. 10 metros. Mas, mesmo assim, 10 metros era muito até. Às vezes, você tinha que deixar o celular um próximo do outro mesmo. Então, essa mudança que aconteceu, ela começou no infravermelho, aí houve uma atualização para o Bluetooth, que já conseguia colocar uma certa distância. O infravermelho só conseguia transferir dados se tivesse um do lado do outro mesmo. Né? Só se tivesse um do lado do outro. Agora, o Bluetooth não. Se ele tivesse, por mais que ele tivesse uma certa distância, já dava para enviar. Já conseguia enviar de forma tranquila os dados. Então, a mudança que aconteceu nessa PAN aqui foi a distância, né? Se ele chega ainda existe. Se ele chega em 10 metros, você consegue fazer uma série de comunicações pelo Bluetooth do celular. Então, até se tem, ainda há assim, uma forma de
fazer comunicação com uma série de coisas, utilizando esses 10 metros aí de distância. Ele envolve um cômodo, né, de uma casa, envolve uma área local. E aí todo o recurso que tiver, todo o equipamento que tiver o Bluetooth, você consegue fazer a comunicação. Próximo, então, a gente viu esse tipo é o PAN, Local Network. Local, ele vem desse conceito mesmo, né? De que eu consigo fazer a comunicação de um curto espaço de distância, que é 10 metros. O próximo tipo é o LAN. Que é o rede de alcance local. O rede de alcance local, ele já é uma rede classificada como a LAN quando está dentro das paredes de um mesmo prédio. Quando ela estiver dentro de uma parede de um mesmo prédio, uma mesma casa, é chamada de LAN. Ou seja, quando compõe uma rede doméstica de um escritório, de uma empresa, sua abrangência geralmente não passa dos 100 metros. Ela chega no máximo em 100 metros. São redes de pequeno e médio porte, controladas localmente, fazem compartilhamento de vários recursos e muitas vezes são redes heterogêneas. O que é uma rede heterogênea? É uma rede que ela pode até ser encaixado outro recurso de rede dentro dela. Como assim? Eu posso usar uma outra, tipo a própria Wi-Fi, que ela tem aí uma capacidade até maior, né? Ela chega até 300 metros. Né? A Wi-Fi, que é uma rede sem fio também. Ela é uma atualização da própria infravermelho e da própria Bluetooth lá, certo? Então, a heterogênea quer dizer isso, quer dizer que a LAN ela pode ser convertida para essa wireless, ela pode ser convertida. Então, essa LAN, ela trabalha com cabos, interligando notebooks, computadores, impressoras e etc. Certo? Então, ele interliga esses equipamentos. Então, é a local, né? Rede local. A outra que nós vamos falar, então, a gente viu a diferença de uma para outra. A gente viu a PAN, a diferença da PAN para a LAN. Agora a gente vai ver a diferença da PAN, da LAN para MAN, que é Metrópole Area Network, que são redes de longo alcance. Se a primeira lá, a PAN que a gente viu, ela atendia lá 10 metros, a LAN 100 metros, a MAN ela chega até 100 quilômetros ou mais. Então, a MAN ela chega até 100 quilômetros, que abrange uma cidade ou uma parte dela, uma área metropolitana pequena, média ou grande. Então, ela pode até, dependendo até estados, né? Interligar estados
e até países, se for próximo, né? Na Europa mesmo, uma MAN dessa que ela consegue interligar a Europa inteira, dependendo. Ela consegue comunicar a Europa inteira. Então, chega até 100 metros, 100 quilômetros. Diferente da LAN, né? A LAN era 100 metros. A PAN era 10 metros. Então, você vê que ela é diferenciada pela distância que ela pode chegar. E a próxima é o WAN, Web Area Network. Provavelmente, a WAN aí é o tipo mais conhecido de rede de longa distância. É a internet, essa WAN é a internet, que é a rede das redes, que interliga um grande número de redes no mundo. A rede mundial de computadores é um ótimo exemplo de WAN, que é a WAN. Grandes empresas e provedores possuem redes WAN, interliga CDDs, escritórios, com IP fixo de classe A. Então, a rede WAN, ela pode utilizar, ela é a mãe, a rede das redes, por esse motivo, porque ela consegue fazer a comunicação de maneira mais ampla. A gente vê a GAN aí, ó, que é o Global Area Network, que é a rede de alcance global. Um ótimo exemplo são os satélites no espaço, transmitindo o que estava acontecendo em tempo real, quase em tempo real, são os satélites, que é a GAN, né? Até falam-se que o sinal 5G, ele utiliza o satélite. Dizem que o sinal 5G, ele veio para revolucionar. Dizem que não todo o celular e as operadoras que aderirem ao 5G, ele vai chegar em qualquer região do planeta. Se consegue ter sinal. Consegue ter sinal no celular. Dizem isso, né? Eu não sei porque não chegou aqui ainda, né? Que é o sinal 5G, mas falam isso. Mas nós tratamos dos tipos de redes. É uma continuação do que a gente estava vendo na aula passada, que é o PAN, a LAN, a MAN, a WAN e a GAN. A gente viu que existem as grandes diferenças entre as distâncias que cada uma das redes conseguem atingir. Nós vamos falar agora aí de mais um tema, que é redes cliente-servidor. Redes cliente-servidor. As redes cliente-servidor são uma estrutura de rede distribuída, onde as tarefas são distribuídas entre os servidores, que são fornecedores de recursos, e a estação de trabalho, ou cliente, que requerem e usam serviços e recursos. Geralmente, cliente e servidor são máquinas separadas, porém, em alguns casos, podem acontecer de ambos residirem no mesmo host. O cliente não fornece nada para a rede, só utiliza, abre requerimento e faz solicitação, enquanto o servidor compartilha serviços e recursos. Então, a rede, basicamente, ela é constituída por um computador. É claro que não são todas as redes que utilizam esse servidor, né?
Então, o servidor, ele é lá a máquina que ele administra, que ele controla. Na foto da página 17, mostra isso com clareza do que eu estou falando, né? Ela mostra um computador no meio e vários outros em volta desse computador, controlando esses computadores. Tá? Então, existem redes que existem esse servidor e as... Então, o micro do meio da foto da página 17, ele mostra isso. Existem vários clientes em volta, que é a forma como a rede trabalha, cliente e servidor. Tá? Então, existe rede que trabalha dessa forma. São todas as redes que existe servidor? Não, tem rede que não utiliza um servidor basicamente. Mas existem algumas vantagens e algumas desvantagens. Né? As vantagens de ter um servidor: responsabilidade dividida entre os hosts. Essas são as vantagens. Maior facilidade de manutenção, armazenamento de dados no servidor, maior segurança, facilidade de atualização de dados, facilidade de uso, facilidade de expansão, funciona com vários clientes diferentes, de capacidades diferentes. Se o cliente falha, os demais continuam normalmente. Então, aqui estão algumas vantagens de ter um servidor. E as desvantagens? Também tem desvantagem. Existem desvantagens também. Quais são elas? As desvantagens de ter uma rede com cliente com servidor. Desvantagens: somente o servidor oferece serviços. Número 2, das desvantagens: pode haver sobrecarga da rede do servidor, caso existam mais solicitação do que o serviço é capaz de suportar. Número 3, da desvantagem: caso o servidor falha, a rede para. Então, essas são as desvantagens. Nós vamos falar um pouquinho, envolvendo um pouco mais, da forma que a rede pode trabalhar. São formas que a rede pode trabalhar. A primeira aí é a rede ponta a ponto. Página 18. A rede ponta a ponto é uma forma como a rede pode trabalhar. É uma arquitetura de rede, né, de ponte. Cada nó da rede tanto fornece quanto requer serviços e tarefas, sem precisar de um servidor central. Esse tipo ponta a ponta é o mais comum. Todos ligados a todos, nada, nenhum computador central administrando a rede. Tá vendo? É a rede ponta a ponta. Rede ponta a ponta locais caíram até em desuso, pois despediram de muito trabalho e acabavam ficando caras quando a rede crescia. Então, isso dá legal para uma rede pequena, pois cada microcomputador precisava de pelo menos 2 placas de rede. Hoje em dia, nem precisa de 2 placas, tá? Hoje em dia, evoluiu isso aí. No começo dos anos 2000, um tipo muito conhecido de P2P era o de compartilhamento de arquivos, com programas com Ares, Kazaa, Emule, Life e vários outros. Atualmente, um bom exemplo são os torrents. Um exemplo dos torrents: diferentes de redes locais, os participantes da rede dividem a carga com os hosts, compartilhando recursos, banda e processamento sem precisar de um servidor para controlar e ordenar tudo. Então, é o tipo ponto a ponto.
Ele conta um pouco da história da ARPANET desde o surgimento, 1969. Ele conta aí, né, até começando na década de 60, né, fala um pouquinho dessa história. Foi quando a internet, né, como conhecemos hoje, nasceu. Uma empresa chamada ARPANET entrou no ar em 1969, interligando 4 pontos, né? A Universidade da Califórnia, e a Universidade de Santa Bárbara e a Universidade de Utah, todas nos Estados Unidos. O link não era dos mais rápidos, tinham apenas 50 mega por segundo, kilobyte por segundo, no caso. Usando as linhas de telefone, foi assim que começou a internet, similar às conexões, até quando comentei isso para vocês, ele conta um pouco da história, né, que era a mesma coisa de ligar para alguém, a internet de escada, foram usadas posteriormente por muito tempo. A conexão era apenas um teste, mas deu tão certo que, 4 anos depois, eu interligava 30 instituições, entre universidades, instituições militares e empresas. Hoje, a internet está em todos os lugares, praticamente. E é o que chamamos de internet das coisas, ou computação umbígua. A computação umbígua é a computação que pode estar em todos os lugares, né? E isso é a grande evolução da vez aí. É a computação ambígua, a computação que pode estar em todos os lugares. Através da internet eu consigo fazer isso, né? Então, a pilha de protocolo, a gente vai ver desse protocolo TCP/IP, surgiu em 1973, tornando-se o protocolo oficial da ARPANET, e mais tarde da internet e das demais redes. Essa grande rede interligava várias faculdades, permitindo que fosse possível compartilhar recursos como mainframes, que eram caros e tinham um poder incrível de processamento. Outros recursos foram desenvolvidos com a Telnet, que é o e-mail. Foi essa Telnet que inventou o e-mail, e o FTP, em 1980. Surgiu uma evolução, uma solução aí para as distribuições dos hosts, que é o Domain Name System, ou DNS, um sistema de atribuição de nomes de domínio usado até hoje. Ainda em 1973, foi feito o primeiro teste de transmissão de dados, usando um padrão e-internet, em Palo Alto, no Centro de Desenvolvimento da Xerox. Na época, o padrão usava cabos coaxiais, e não um padrão par trançado, né? Usando atualmente a maioria das redes locais. Curiosidade do padrão internet foi chamado de Auto-OLAC, ou e-internet, ou network, quando foi criado e teve seu nome mudado para e-internet em 1973, que é derivado da palavra. Ele fala do significado aí, da história um pouquinho, conta um pouco da história da empresa Xerox, e até chegar na década de 90, quando a internet passou a ser usada pelo grande público. As redes cresceram de forma assustadora. Foi bem rápido para que as empresas percebessem que era bem mais barato ter apenas uma linha telefônica compartilhada, a internet para todos os micros em uma rede, do que uma linha para cada micro, o que ficou ainda mais caro com as conexões banda larga. Ele fala da história dos servidores, onde tudo começou. E a gente vai ver agora os tipos de servidores. Tipos de servidores. A palavra servidora, a gente já viu.
Servidor, ele é basicamente uma máquina que controla, ou um protocolo que controla. O primeiro tipo de servidor que a gente vai ver é o DHCP. O servidor DHCP é o responsável por distribuir IPs automático para a rede, sem que exista a necessidade de colocar manualmente em uma estação de trabalho as informações de IP, ou máscara, e por aí vai. Então, o DHCP é ele que fornece o número. Ah, mas o que é o IP? O IP ele é um número que é dado para a máquina toda vez que ela entra na internet. Então, toda vez que a pessoa entra na internet, o DHCP vai fornecer esse número. Sem esse número, você não consegue entrar. Não dá para entrar. Então, automaticamente, quando alguém se conecta à internet, o DHCP já disponibiliza um número, um IP. E o DNS? O DHCP a gente entendeu. Ele fornece um número de IP para cada máquina. E o DNS? O DNS significa internet. No caso aqui, ele vai contar até uma história, né? Do próprio DNS, né? Por exemplo, não fica mais fácil eu pegar esse número de IP e converter ele para um nome? É assim que surgiu a internet. A internet, na verdade, os sites, eles são um IP. Mas fica mais fácil eu decorar o endereço do site do que eu digitar um endereço de IP, que é um número. Então, o DNS, ele converte. Ele converte o quê? Ele converte o IP em um nome, em um texto, em um nome. Certo? Então, quem faz isso é o DNS. O DNS converte número do IP em nome, em texto. Certo? Ele vai falar também do PROC, servidor PROC, a gente está falando de tipos de servidores, né? Falamos do DHCP, falamos do DNS, agora a gente vai falar do proxy. O proxy, ele é um servidor intermediário que recebe os pedidos, analisa e responde para o destino final. Então, ele vai analisar e responder, e enviar os dados para o destino final. Então, o PROC tem muitas funções, desde ocultar endereços IPs, fornecer uma navegação anônima, até analisar o conteúdo que está sendo acessado e bloquear. O proxy e o firewall geralmente andam lado a lado. Tá? Então, o que é o firewall? Ele é uma porta corta-fogo que toda vez que alguém tenta acessar a máquina, ele vai fazer uma análise nos dados e descobrir se esses dados podem entrar na rede ou não. Então, o firewall é isso. Então, o proxy e o firewall trabalham juntos. Então, existe o proxy aberto e o proxy público. Esse tipo de proxy é acessível por qualquer internauta dentro de um grupo, que permite que os usuários compartilhem seus IPs, garantindo o anonimato. É claro que pessoas mal intencionadas
podem usar anonimato para cometer crimes. Mas, além da vantagem de manter a privacidade e a segurança, algumas pessoas que moram em países com regimes totalitários podem se beneficiar desse tipo de serviço. Então, ele também oculta, né? Ele oculta o IP, o número do IP. Porque pelo IP você consegue saber quem é, qual é, onde é, né? De onde foi feito o trabalho pela internet. Então, o IP aí consegue identificar. O Active Directory, que é um serviço que é implementado num protocolo chamado LDAP, que armazena informações sobre uma rede de computadores e disponibiliza para os usuários e administradores. Geralmente, o AD está relacionado ao gerenciamento centralizado, né, políticos de grupos distribuídos, automático de software, diretrizes de usuário, entre outros. Então, ele faz esse controle do serviço, né, ligado à rede. Outra coisa que a gente encontra dentro de uma rede é o compartilhamento de arquivos, né, fotos, documentos, etc. Esse tipo de servidor pode ter autenticação ou não. Compartilhamento pode ser feito através do Active Direct, com o Samba ou com outros gerenciadores de permissão de arquivo. Um dos grandes objetivos da rede é fazer o compartilhamento de arquivos. Eu consigo enxergar a outra máquina que está ligada na mesma rede, né? Outra informação aí é o servidor web, que é um tipo de serviço que recebe requisições HTTP. O HTTP, o que é? Seria, toda vez que eu publico um site na internet, ele é armazenado, ele interpreta as páginas web e envia a resposta para que sejam acessadas via navegador. Então, o HTTP, ele interpreta as páginas web e envia a resposta para que sejam acessadas via navegador. Navegador é o programa, Internet Explorer, Google Chrome, etc. Né? Então, é o HTTP que interpreta as páginas. É o servidor web que permite que existem sites e ferramentas como redes sociais, que tenhamos uma internet como é hoje. É o servidor web que permite o funcionamento da www. Existem vários servidores web, os mais famosos, sem dúvidas, são a Apache, que é um software livre e roda PHP e o IIC da Microsoft. O Firewall a gente falou. Firewall é um filtro de pacote usado como barreira de entrada e saída e encaminhamentos nas redes. Existem tipos de firewalls, desde os mais simples, que já vem com o sistema operacional, até a implementação de regras complexas através de IP tablet em máquinas dedicadas para aumento de segurança de rede.
Tá? Dentro do servidor web, ele tem um FTP também, o famoso FTP, que é quando eu preciso transferir dados, arquivos mesmo. Eu uso o FTP, que é o servidor para armazenar arquivos. Certo? Então, a gente falou aqui um pouco sobre a história da internet, tipo de servidores, tipo de compartilhamento de arquivo. Falamos do proxy, o que é, proxy aberto, proxy público, o firewall, vimos o que é o firewall, vimos o que é o DNS, o que ele faz, o DNS, vimos o servidor também, o DHCP, servidor DHCP, vimos um pouco a história dos servidores, que é um micro lá, central, que administra, controla, né? Dividindo os serviços através das estações de trabalho, são os computadores ligados a ele. Vimos um pouquinho da história do IP, surgindo lá na década de 60 e vindo até a década de 70, e a evolução. O tipo de rede ponto a ponto, vamos se aprofundar na aula que vem. O que é um servidor e um cliente, que esse tema é uma continuação do que nós vimos na aula passada. Só uma continuação aí. Interessante é vocês verem o que a gente falou na aula passada também. Gente, tudo tranquilo aí? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida nessa continuação? Que é a continuação da aula número 1, que é introdução a redes de servidor. Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza? Certinho. Ó, eu vou colocar lá no grupo depois o exercício que vocês têm que fazer. E a aula que vem nós vamos entrar aí vamos falar da aula número 2, que é modelo OSI e o famoso TCP/IP. Tudo bem, gente? Beleza? Então é isso aí. Gente, boa semana para vocês. Boa semana para vocês. E aula que vem a gente continua. Eu vou colocar lá no grupo o exercício, tá? Que é aí Vou colocar depois lá no grupo lá. É tudo relacionado a esse tema, tá? A gente está trabalhando. Beleza? Boa semana para vocês e até a aula que vem. Falou? Tchau, tchau. Boa semana.